que eu chego lá. É um jornal italiano que está dizendo isso, que ele teria feito essa escolha hoje. Deixa eu ver, vou botar aqui no Brasileirão Série A. Você é muito mais rápido do que eu, evidentemente. Você que está nos acompanhando não é um tiozão da internet, como o apresentador desse programa, e já deve ter chegado lá. Eu acho que se eu clicar no Flamengo aqui na classificação, vai, não? Ah, meu Deus do céu. Tira isso daí que eu estou todo enrolado. Eu vou tentar achar aqui. É uma junta? Vamos fazer o seguinte, eu vou me organizar. Toma, Renata, resolve isso aí para mim, vai. Enquanto isso, a gente já tinha separado aqui para mostrar, é uma contribuição do pessoal que grava o Boleiragem. Só para esclarecer, é um programa que vai ao ar em setembro. Mas durante a gravação, mesmo sabendo que seria só em setembro, o pessoal resolveu fazer uma pergunta ao Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, da Seleção Brasileira, que era um dos convidados, sobre o Balotelli. E o Júlio César dizia que estava conversando com o Balotelli sobre isso. Eles se conhecem, né, dos tempos de Inter, e que ele parecia bastante animado com a ideia de jogar no Flamengo, né? Embora ainda não tivesse assim, tantas informações sobre o Flamengo, mas que a ideia tinha caído muito bem para ele. Enfim, vai na contramão dessa notícia que acaba de aparecer aí, de que ele teria optado pelo Brescia, mas só registrando, né? Essa informação é de um jornal italiano. Ela ainda não está confirmada nem pelo Balotelli, nem pelo seu staff. Pode ser de um jornal de Brescia, né? E o staff do Balotelli é uma coisa complicada, parece, né? Ele tem 2 empresários. E aí cada um fica puxando a brasa para sua própria sardinha, né? Isso é um pouco a cara do jogador, né? 2 empresários. Do Balotelli? Já é um pouco a cara do Balotelli, né? Tem uma diferença salarial também de proposta que... Não conseguiu também, não? Não está na home ainda. Poxa vida, mas eu recebi o alerta. Não tinha uma pesquisa aqui no Sport TV onde preferiria se jogasse, no Flamengo ou no Brescia. Mas era uma pesquisa aqui do canal. Foi a única coisa que eu consegui ver aqui. Eu vi uma conversa que uma coisa que talvez meio que seria decisiva para ele permanecer na Itália, essa questão de ficar mais perto da volta à seleção, né? Que teriam conselheiros, né? Teriam aconselhado, falado que era melhor ele ficar na Itália para ficar mais próximo de um retorno à seleção, se era isso que ele queria. Então, eu não sei se talvez isso possa ser determinante para uma escolha nesse sentido, né? De ficar mais perto. A gente sempre fala isso até dos jogadores brasileiros, que o próprio Daniel Alves se fala, não, voltou porque aqui no Brasil talvez tenha mais chance de continuar frequentando as listas do Tite, enfim. No caso brasileiro, eu quase acho que é o contrário, que jogar lá fora aumenta as chances, Depende, né? Depende da fase que está o jogador. Carreira. Acho que também tem essa coisa do final de carreira, que aqui ele tem mais chance de se destacar muito mais do que outros, né? Então, assim, o jogador está lá, né? Sim, o Daniel Alves sim, mas digo, muitos jogadores acabam voltando nesse sentido de estar mais, porque talvez lá fora não se destaquem tanto quanto se destacariam aqui nessa fase da carreira. Mas acho que o Balotelli ainda está numa fase, né, 29 anos, ainda é um... O Balotelli continua uma incógnita, ele né? continua, exato. Ele é uma incógnita desde que ele apareceu, não era a esperança, assim, era o novo messias do futebol italiano, mas o temperamento é tão complicado que ele foi se sabotando no decorrer da carreira, em todos os lugares por onde ele passou. Em Marselha ele está até mais quieto, eu acho. E Marselha não é um lugar sem tentações noturnas. E fazendo gol, né? Exatamente, fez uma boa temporada. Fez uma boa temporada lá. Fazendo gol. Aliás, nós temos até números do Balotelli para mostrar. E já temos também o trecho em que o Júlio César cita essas conversas com ele. Vamos com os números primeiro. Olha, pela Inter, de 2007 a 2010, foram 20 gols em 59 partidas. Não é... Para um centroavante você pode esperar mais, né? Não é assim, absurdamente baixo, mas no Manchester City ele fez 20 gols em 54 partidas, um pouquinho melhor, e melhorou bastante no Milan, né? Aí ele já está com aquela média de mais de meio gol por partida, né? Que a gente traça ali como que você começa a esperar de um centroavante top, né? Fazer um gol a cada 2 jogos. Depois do Milan, ele começa a girar mais, né? Passa pelo Liverpool, mal, né? Fazendo um gol em 16 partidas. Não funcionou. E aí, vai para o futebol francês jogar no Nice, que era uma equipe emergente, uma equipe que estava saindo ali da Série B, mantém essa média de mais de um gol a cada 2 partidas. E no Olympique de Marselha, numa passagem mais curta, 8 gols em 13 partidas, é também uma marca média melhor. relevante.
O problema com o Balotelli é que o que ele faz fora de campo frequentemente sabota o que ele... O contrário, o que ele faz fora de campo frequentemente sabota o que ele faz dentro de campo. E aí acaba gerando problema. Na Inglaterra a passagem dele foi muito conturbada. Ainda mais na Inglaterra, né? Que é muito cobrança de profissionalismo muito forte. Resolvido o mistério, hein? Por que eu não estava achando no Globoesporte.com? É porque eu recebi um alerta do UOL e não do Globoesporte.com. Né? Quando eu falo que o problema é naquela peça que fica entre a tela e a cadeira, é isso, né? Do UOL em São Paulo, o atacante Mário Balotelli decidiu aceitar a proposta do Brecha e não vai jogar pelo Flamengo. Publica hoje a emissora Sky Sports, por meio do jornalista especializado em mercado de transferências Gianluca Di Marzio. O repórter é o mesmo que noticiou em primeira mão o interesse do time carioca no jogador. De acordo com a Sky Sports, Balotelli aceitará o contrato de 3 anos proposto pelo Brecha e a confirmação será realizada até amanhã. Mais cedo, o jornal Gazeta dello Sport já tinha noticiado que Balotelli estava inclinado a jogar no Brecha e não no Flamengo. Estou lendo aqui, tá? A nota do UOL Sports. Aqui, ó. Vou mostrar. Nosso diretor de TV está dando um jeito aqui de mostrar, ó. Balotelli decide pelo Brecha e não irá para o Fla. Aí eu estava rodando ela aqui para baixo. Aqui é só a confirmação da informação de que 3 representantes do time carioca, né, o vice Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel e o advogado Marcos Mota estão na Europa, né? Na tentativa de contratar o jogador italiano. O Brecha, atual campeão da 2ª divisão e subiu para a Elite. Essa notícia, deixa eu só ver o horário, ela foi publicada às 9h25. Foi o momento em que eu recebi o alerta aqui durante o nosso intervalo. Vamos rodar aí o papo do Júlio César com o Balotelli. Ele te ligou para falar assim, como é que é o Flamengo aí? Perguntou. E aí eu falei só coisas boas, né? Seria bacana ver o Balotelli aí vestindo a camisa do Mengão. Quando ele te ligou... Não é baú, cara. Eu não vem. Flamengo. Como é? Foi boa? Eu falei, Mário... Mas tu veio para jogar... O que tu falou? Aí eu falei, mas você vem. Aí eu já cheguei firme, né? Meu time, porra. Tem que vir para... Rio de Janeiro é problemático, né? Moleque solteiro. Aí eu falei, Mário, você vem para jogar ou você vem para farra, para essas coisas? Não, eu quero jogar. Aí ele não conhecia bem o Flamengo, a verdade é essa. Aí eu falei, olha, Mário, o Flamengo é um clube hoje bem estruturado, um clube a nível europeu, não deixa de desejar nada, maior torcida do mundo, é uma energia, atmosfera completamente diferente do que você está acostumado. Aí comecei a falar que é a realidade para ele, né? Eu acho que ele ficou empolgado, né? E aí vamos ver, tomara que dê certo. Agora tem que chegar num denominador ali que seja bom para os dois, né? Vamos ver. Parecia que estava chegando, agora o noticiário começa a apontar em outra direção, né? São notícias vindas da Itália e republicadas aqui pelo UOL. Tinha uma coisa nessa negociação que me incomodava um pouco, a sincronicidade com o aniversário de 6 meses no incêndio do Ninho do Urubu. Né? A questão das somas envolvidas, em particular uma declaração do vice-jurídico do Flamengo, do Rodrigo Dunche, ao falar da negociação com as famílias, dizendo que o Flamengo estava fazendo a negociação com muito sacrifício. Talvez se ele não usasse essa expressão, tivesse me chamado menos a atenção essa sincronia infeliz de movimentação, né? Com certeza. Muito bem, vamos continuar esperando aí as atualizações, tentar entender o que vai acontecer, mas pelo visto, né, o Balotelli vai definir o seu futuro nos próximos dias. Ele também não pode esperar tanto assim. A temporada europeia está começando, né? Acho que também o Flamengo interessa que essa resolução venha rápido, porque também não adianta demorar meses para isso. O Flamengo só consegue inscrever para o jogo contra o Inter pelas quartas de final da Libertadores até sexta-feira. Então, acho que essa deve ser a urgência. Também conhecido como depois de amanhã. Exato. Então teria que chegar da Itália com um papel assinado e rapidinho dar entrada na CBF. Sim. Para ver se consegue inscrever o Balotelli para os jogos contra o Inter. Já tivemos exemplos recentes de jogadores contratados que não passaram num bid e aí ficaram... O fax não chegou, né? O fax não chegou. Eu acho que ele começou no Brecha, ele passou pelo Brecha. Na verdade, Brecha é a cidade para onde ele se muda. Aliás, ele se muda para a província de Brecha pouco depois de nascer. Ainda criança, ele se muda, ele é filho de imigrantes ganeses, né? Balotelli é o nome da família italiana que o adota em Palermo. Ele é nascido em Palermo, nascido em território italiano. Ele não imigrou com os pais.
nasce em Palermo e com pouco tempo de vida, não sei precisar. Eu fiz essa pesquisa ontem, mas não me lembro exatamente com que idade. Ele se muda para a província de Brecha. Então, assim, também acho que tem um apelo aí de ser meio que a casa dele, né? Eu estava vendo que o primeiro clube dele é o Lumezzane, que é na província de Brecha. Então, talvez tenha também esse apelo de voltar para casa, de jogar em casa, de ter alguma ligação com o local, né? E eu acho que essa coisa da seleção também deve pesar, talvez até por esse medo do incerto do Flamengo, né? O que será, o que vai ser no Rio de Janeiro, o que vai ser da minha vida no Flamengo, talvez seja uma escolha mais segura estar ali perto da Itália, numa província que ele conhece, também. Exatamente, num lugar mais pacato, onde tenham menos tentações, vamos dizer assim. Ninguém conhece melhor o Balotelli do que o Balotelli. Do que o próprio Balotelli, exatamente. Agora, é claro que se acontecer isso, né? Se o Balotelli escolher o Brecha, um time que acaba de subir da Série B em vez do Flamengo, os rivais vão começar a botar aquela pilha estilo Drogba no Corinthians e Anelka no Atlético Mineiro, né? Vai ter muito isso. Mas terá sido uma escolha pelo campeonato italiano, né? Exatamente. Por um clube menor, mas dentro de uma liga que ainda é uma das principais ligas da Europa. E quem nunca fez uma negociação que não deu certo, né? Todo mundo, qualquer clube da Série A já passou por um momento desse, assim, sonhou alguma coisa. Eu me lembro de manchetes aqui mais antigas, Jornal dos Esportes, aquela jornal cor-de-rosa. Isso era um clássico. Clássico dos anos 70, era assim. Zidane no Gávea, Riquelme no Botafogo. Tem uma sequência que a gente brinca muito com ela, que é assim, num dia saiu na capa do Jornal dos Esportes, Vasco quer Cruyff. Aí no dia seguinte era, Cruyff pede alto e Vasco vai de Alcir. De um dia para o outro tinha um sonho e a volta é a realidade local, né, do jogador. Parece uma coisa muito fora da realidade e a gente louva merecidamente quando a gente repatria um Daniel Alves, ou traz um Juanfran, né, ou repatria, ou traz o Seedorf, ou traz o Ronaldo, Fenômeno. Mas houve um momento no passado remoto onde a diferença de grana entre o futebol brasileiro e o futebol europeu não era tão dramática. Depois da Copa de 58, o Botafogo negocia com Gilles Fontaine, que tinha sido artilheiro da Copa pela França. Ele falava isso, olha, o Botafogo negociou porque a diferença salarial não era tão grande, mas hoje em dia não dá para concorrer com isso. Bom, vai ter pilha, né? Torcedor adversário não vai deixar passar, assim como se ainda der certo, se essa notícia não se confirmar, e se o Balotelli fechar com o Flamengo, vai ter a pilha do torcedor do Flamengo que vai deitar e rolar em cima dessa contratação, né? Mas cautela nunca faz mal a ninguém. É a principal movimentação do mercado do futebol brasileiro nesse momento, um mercado que nessa janela foi, né? Poxa, teve a volta do Daniel Alves. O próprio Flamengo trouxe Rafinha, Felipe Luiz. Eu acho que a gente está num momento de transição, né, interessante de mercado, que antes surgiam essas notícias, falava, cara, qual a chance disso efetivamente acontecer? E hoje a gente está nessa transição de que assim, cara, será? Parece Balotelli no Flamengo. Você fala, não é tão será que isso aí vai acontecer? Aí parece que está quase. Aí agora, enfim, não sabemos o que se vai fechar, se não vai fechar. Tem uma contratação que eu acho particularmente interessante, que é o Juanfran. Identificadíssimo com a Espanha, tem aquela cara de quadro do Velázquez, vai lá e dá uma olhada, tem aquela cara de quadro e vem jogar no São Paulo ali, né? Acredita num projeto. E que foi bem menos badalado, porque aconteceu na mesma semana do Daniel Alves. Então, assim, tá todo mundo ainda falando do Daniel Alves, o Juanfran veio também, então, beleza. Assim, mas, não é pouca coisa. Exato, não é pouca coisa. Definitivamente, se tivesse vindo talvez antes, teria tido muito mais barulho. Mas eu acho que é interessante porque a gente está num momento em que a gente duvida, mas fala, nossa, é possível talvez, né? Principalmente dependendo, quando envolve um clube como o Flamengo, que se sabe que já tem uma capacidade financeira muito grande de fazer frente a clubes até, né, de fora. É interessante ver isso. Assim, o próprio Felipe Luiz, no início, quando surgiu a notícia de que ele voltaria para o Brasil e jogaria no Flamengo, foi tratado como, imagina, Felipe Luiz, jogador da seleção, né? E aconteceu.